bem? Mais uma vez aqui, Rosimeire Castro, psicopedagoga e também professora no atendimento educacional especializado. E hoje eu vim falar com vocês sobre a importância da sequência diagnóstica no processo de avaliação do seu paciente. Geralmente, as sequências diagnósticas são baseadas na epistemologia convergente de Jorge Visca. Hoje eu vou falar sobre essa linha, tá? Ele começa primeiro com a EOCA, que é entrevista operativa centrada na EOCA, é o levantamento. Quando você vai preparar sua caixa da EOCA com materiais escolares, com algum jogo pedagógico, geralmente são os jogos clássicos, dama, ludo, xadrez, dominó, pega-varetas. Junto com esses materiais, você coloca materiais escolares, régua, caderno, lápis, borracha, lápis sem ponta, lápis de cor, canetinha, guache, e vai depender da idade da criança também, na qual você vai montar a sua caixa da EOCA. E quando a criança vai no seu consultório, né, e você coloca todos os objetos da EOCA, você vai observar esse aprendente para fazer o levantamento do primeiro sistema de hipóteses, com definição de linhas de investigação e também das escolhas dos possíveis instrumentos. O que são os possíveis instrumentos? São os testes e também boas atividades pedagógicas. Aí, quando você avaliar essa criança com as provas piagetianas, as provas projetivas, as atividades pedagógicas, os testes, né, que você vai ter na sua clínica, você vai delimitar o segundo sistema de hipótese das linhas de investigação. E logo após, aí, segunda linha de Jorge Visca, vem a anamnese, que é a verificação do sistema de hipótese, formulação do terceiro sistema de hipótese. Então, logo após, você vai elaborar o informe psicopedagógico. E a elaboração, o que é? A elaboração de uma imagem do sujeito que articula com a aprendizagem, com os aspectos energéticos e também estruturais da formulação da escrita, né? Como você vai escrever esse diagnóstico. Você vai chamar os pais e também o paciente, depende da idade se for um adolescente, para fazer a devolutiva. Geralmente, a devolutiva primeiro você faz com os pais, para você falar ali o que você precisa aconselhar esses pais, e depois você faz a devolutiva com a criança, para não expor também essa criança, né? Então, em momentos posterior, tá? Desenvolver de forma restrita o que for interessante para a escola também. Geralmente, se tira a anamnese para poder fazer a devolutiva da escola. Para prepara esse informe psicopedagógico, você tem que fazer uma escrita bem bacana, tá? Sem erros de português, com coerência e coesão, colocando a vírgula, a pontuação no lugar correto, explicar tudo que você observou nesse aprendente em relação aos seus aspectos sociais, cognitivos, corporais e também pedagógicos. Cada sessão com a criança é muito importante observar, como já falei, a temática, a dinâmica e o produto. Com base nessas três ações, traçando os sistemas de hipótese, você vai realizar um bom diagnóstico psicopedagógico. Aí, no próximo slides, eu explico melhor o que é a dinâmica, a temática e o produto. E também eu vou deixar para vocês um formulário que eu fiz da EOCA, bem bacana, bem bonito, para você usar no seu consultório psicopedagógico. Eu sei que quem é novo, quem está começando a atuar na psicopedagogia, vai se sentir muita insegurança, como eu vou atender esse paciente, que você termina um curso de pós-graduação, um curso de graduação, mas quando você vai pegar na prática, não é nada fácil. E aí, na qual você vai cometer alguns, às vezes, erros no começo, mas é com os erros que a gente vai aprendendo a maneira certa de atuar, tá? Então, como eu já falei, comece a preparar uma pasta, sempre organize o seu consultório com pastas, tá? É uma dica que eu dou. Monte uma pasta de atividades pedagógicas bem bonitinha, você mesmo digita, não pegue qualquer coisa da internet, qualquer coisa pronta, prepara a sua pasta. Por exemplo, primeiro ano, atividades de contagem termo a termo, atividades, situações, problemas bem assim para a idade de primeiro ano, né? Atividade para saber localização, né? Atividades
Então, você vai preparar essas atividades de acordo com o currículo do primeiro ano. Você pode procurar até na BNCC, né, o que é trabalhar no primeiro ano e preparar, né, procurar em livros, tá? E até mesmo atividades da internet, mas você vai montar essa atividade com a sua cara, com a sua logo, para você montar a sua pasta bem bonita, bem feitinha e bem bacana. Tá? E você precisa ter também os testes que você comprar, os quantitativos, você precisa de montar uma pasta com esses testes, deixar vários já impressos, né? Você precisa estudar a parte científica dos testes. Se você não estudar essa parte científica, como você vai analisar o score quantitativo do que a criança acertou ou errou no teste que foi aplicado, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês mais dicas psicopedagógicas, modelos de testes, e fique nesse canal, se inscreva-se, que eu estarei ajudando você que está iniciando na psicopedagogia ou na neuropsicopedagogia a preparar boas atividades, bons atendimentos, boas intervenções para seu paciente. Até lá. Obrigada.